Oi, oi, meus amores, tudo bem? Como eu tinha prometido a vocês, eu estou gravando uma aula extra para vocês de verbos e que direciona em especial o verbo ao contexto de interpretação, ao aspecto verbal, que é bem interessante, e alguns pontinhos que são os verbos primitivos e, a partir deles, quais foram os tempos e modos verbais que foram derivados, porque a gente ainda tem isso dentro da categoria de verbos, ok? Vamos lá? Em clima de festa junina, né? Afinal de contas, a gente já está nesse ritmo aí. Vamos para a nossa aula de hoje, beleza? Queridos, nós vimos nas duas últimas aulas, para ser mais exato, que os verbos têm flexões. Flexão de número, flexão de pessoa, de modo, de tempo e de voz. Então, trabalhamos isso aí nas nossas duas últimas aulas, fechamos com vozes verbais e lá nos nossos slides tinham alguns exercícios com gabarito. Nestes daqui também, ok? Queridos, o que nós vamos ver na aula de hoje, nessa aula plus aí, nesse extra? A gente vai ver a formação dos tempos verbais, aspecto verbal e correlação entre os tempos verbais. Principalmente isso daqui, ó, galerinha, é fundamental. Por quê? Porque o CESP adora essa correlação dentro de períodos compostos. Então, fiquem espertos nisso daí, ok? Vamos lá? Galerinha, nós falamos de locução verbal na última aula, e aí o que é interessante só retomar? Tempos simples e tempos compostos. Quando a gente fala de tempos simples, são verbos que são constituídos somente de uma única palavra, e a gente tem uma tendência a determinados tempos verbais serem constituídos somente por um único verbo. Já outros tempos têm uma tendência a ser constituído por uma locução verbal, ou como a gente chama, tempos compostos, ok? Formas verbais compostas. Viajaremos para São Paulo amanhã. Viajaremos, gente, é o verbinho no seu tempo simples. Só que no dia a dia a gente percebe o quê? Que a gente usa a locução verbal. Vamos viajar para São Paulo amanhã. É muito mais costumeiro a gente encontrar as pessoas usando a locução verbal no caso de futuro. Então, fiquem atentos, por exemplo, deixa eu só fechar aqui rapidinho. Fiquem atentos, por exemplo, a essa questão dos tempos verbais simples. A gente percebe que são os tempos mais costumeiros da gente usar aí como primitivo. Que tempos verbais simples são esses? O presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo. São os três tempos que a gente vê com muita ênfase aparecendo somente com uma única palavrinha e que a partir dele ou de cada um deles, melhor dizendo, a gente passa a ter tempos derivados, tempos verbais que foram derivados a partir desses três. Então, do presente do indicativo, por exemplo, a gente tem aí tempos derivados como o presente do subjuntivo e o imperativo. Então, o imperativo vai derivar de quê? Do presente do indicativo. Do pretérito perfeito do indicativo, eu tenho a derivação para o futuro mais que perfeito, ou pretérito mais que perfeito, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, percebam que do indicativo a gente tendencia a derivar mais, porque, querendo ou não, é o nosso modo verbal mais, assim, enriquecido de tempos verbais, ok? E do infinitivo impessoal, ou seja, aqueles verbinhos terminados em ar, e ir, vai derivar aí pelo menos quatro tempos verbais. Pretérito imperfeito do indicativo, futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo e o infinitivo pessoal, que a gente vai dar uma olhadinha aí. Galera, toda a informação que eu estou falando para vocês agora está contida nas páginas 386 a 396 do livro didático de vocês, tá bom? Pessoinhas, fiquem atentos ao seguinte: o imperativo sempre concorda com número e pessoa. Já falei para você, você é pronome pessoal, pronome de tratamento. Eita, que hoje eu estou errando tudo. É pronome de tratamento. E pronome de tratamento tem concordância em terceira pessoa.
E a gente, na maioria das vezes, faz a concordância aqui como? Em segunda pessoa, a gente conjuga o verbo em segunda pessoa. Isso não é legal, isso não é bacana. Então, não tem uma correlação. Já falei para você, vá embora daqui. Aí sim, tá top, tá bonito, pode manter, ok? Algumas formas imperativas com você. Vá, dê, faça, diga, veja, venha, parta, beba, ouça, sorria. Com tu, vai, dá, faz, diz, vê, vem, parte, bebe, ouve e sorri. Percebam que a diferença é muito sutil entre uma e outra. E muitas vezes, dentro do texto, a gente acaba utilizando o verbo flexionado na segunda pessoa com um pronome de tratamento como você na terceira pessoa. Isso não é bacana. Isso dá uma falha de paralelismo sintático, ok, gente? Infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. Galera, o impessoal é a forma mais primitiva de todas. É aquele que fica somente com a conjugação terminada em ar, er ou ir, como a gente colocou aqui para vocês. Errar é útil, sofrer é chato, chorar é triste, sorrir é rápido, não ver é fácil. Todos os verbinhos aqui destacados, gente, são no infinitivo impessoal, ou seja, ele não se refere a nenhuma pessoa gramatical. Eu posso ter esse infinitivo aí, gente, direcionado de modo pessoal, direcionado a uma pessoa gramatical. Eu pedi para os alunos participarem. É urgente mudarmos os nossos hábitos. Essas duas formas aqui, gente, são formas de infinitivo pessoal. Participar em terceira pessoa do plural, mudarmos primeira pessoa do plural. E é uma regra de concordância verbal, tá, galerinha? Então fiquem atentos a isso, ok? Qual a diferença em especial entre uma e outra? O importante é tocar a vida com entusiasmo, o importante é tocarmos a vida com entusiasmo. Semanticamente, gente, a diferença é mínima. Agora, sintaticamente, ai, perdão, passei demais, mas sintaticamente, a gente tem a direção de quem está se referindo aqui. É importante tocar a vida com entusiasmo, é de modo generalizado, abrangente. Agora, tocarmos já é de modo especificado, nós tocarmos a vida com entusiasmo, ok? Então, é importante a gente frisar isso. Aspecto verbal. Galera, o aspecto verbal a gente nem vai colocar em prova para vocês, é muito mais para uma interpretação de texto, é muito mais para vocês perceberem certas sutilezas no discurso e que se apresentam no meio do verbo. Então, não está necessariamente vinculado a um tempo e um modo verbal, mas está vinculado à semântica, vinculado às características interpretativas daquela estruturação verbal dentro de um contexto. Então, aqui, característica do verbo relacionada à ideia de observar no tempo o desenvolvimento e os limites do fato. Então, vamos perceber isso agora dentro dos exemplos. Constitui um recurso de que a língua dispõe para exprimir certas possibilidades de ocorrência de um fato ao longo do tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Perfectivo ou perfeito traz a ideia de algo completo, concluso. Ontem eu vesti a minha melhor roupa, coloquei meu sapato mais bonito e finalmente saí de casa. Então eu tenho aí tempos verbais do pretérito perfeito, do indicativo, e que caracterizam o quê? Uma ideia de conclusão, de finalização, de fato finalizado no passado. Então, isso é um aspecto verbal interessante. Contínuo dá a ideia de prolongamento, de processo no ato da fala. A gente tem uma estrutura aí que é bem típica disso, que é o gerúndio. Então, aos pouquinhos, vou decorando o meu quarto, está em processo, ainda está em andamento. Então, isso é característica, aspecto verbal
do gerúndio. Tem uma cliente perguntando se o pedido dela já saiu. A cliente está lá no telefonezinho perguntando se o pedido dela já saiu. Então, o processo ainda não finalizou, ela não desligou o telefone, ela ainda está ali esperando. Então, eu tenho aí uma ação contínua. Habitual, caracterizado como rotineiro, como cotidiano. Eu sempre acordava cedo e lia um livrinho. Ó, esse acordava aí é um pretérito imperfeito do indicativo. Lia também. Então, está trazendo uma ideia de, olha, isso era rotineiro na minha vida. Putz, eu acordava todo dia com sono para ir para a escola. Rotineiro, ok? A gente já falou um pouquinho sobre isso nas últimas aulas, gente. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Olha a marcação aqui, isso aqui é da frase cotidiano, são versos da música Cotidiano, do Chico Buarque, galerinha. Percebam que isso aqui tem a ideia de rotineiro, tem a ideia de cotidiano mesmo, não é à toa que o título da música é isso. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas. Então, hoje ela me sacudiu às 6 horas, amanhã ela vai me sacudir às 6 horas. Então, tem um processo aí rotineiro. Incoativo. O processo está no início. A gente usa muito essa estrutura, galerinha. Finalmente comecei a aprender alemão. Finalmente comecei a entender o conteúdo. Está no iniciozinho, tá ali, ó, fresco. Então, a gente usa muito esse tipo de construção, ok? Conclusivo, o processo é observado na sua fase final, lá no finzinho dela. Acabei de estudar um pouco sobre o século XX. Olha só, sua fase final e recente. Não tem assim muito tempo que eu estudei, não. Eu acabei de estudar sobre esse assunto. Então, assim, acabei de finalizar isso. Frequentativo exprime uma repetição de um fato. Então, eu tenho colocado água nas plantinhas com maior regularidade devido à seca. Então, com frequência eu tenho feito isso por conta da seca. Eu tenho um aspecto aí bem direcionado, principalmente porque tem aqui a marcação de devido à seca. Devido à seca, eu tenho feito isso de modo mais frequente, ok? Correlação entre os tempos verbais, galerinha. Isso daqui é extremamente importante para a coerência textual, para o paralelismo sintático também. E, consequentemente, gente, para a interpretação adequada do texto de vocês, ok? Se eu fizesse os exercícios, isso é condicional. Irei melhor nas provas. Irei já é um fato que é futuro certeiro. Então, não está bacana aqui. Eu tenho um pretérito imperfeito do subjuntivo com a ideia de condição e a ideia de certeza, que é o futuro do presente do indicativo. Não é bacana. Lembrem-se daquilo que eu coloquei para vocês na última aula, na penúltima aula, perdão, que esse tipo de estrutura aqui é um tipo de estrutura que monta oração subordinada adverbial condicional. E para ela ter a regularidade, eu vou ter esse tempo aqui no pretérito imperfeito do subjuntivo e esse daqui no futuro do pretérito do indicativo. Então, é uma correção inadequada aqui, esse futuro do presente, ok? Qual seria a correta? Se eu fizesse os exercícios, iria melhor nas provas. Aí sim, tem uma relação de condicional, uma afirmação condicionada. A condição de eu ir melhor nas provas é se eu fizer os exercícios, ok? Alguns casos a mais aí, galerinha. Presente do indicativo mais presente do subjuntivo. Espero que você vá à minha festa. Então, que você vá à minha festa é o meu presente do subjuntivo. Eu estou desejando isso. Então, eu espero que você vá. Eu coloco aqui uma construção também de oração de período composto. Então, fica bonitinho, fica top. Presente do indicativo mais pretérito perfeito composto do subjuntivo.
Espero que ela tenha conseguido os ingressos do show. Então, eu posso fazer essa relação para poder caracterizar aí essa possibilidade. Eu espero que ela tenha conseguido os ingressos do show. Presente do indicativo mais futuro do presente do indicativo. Tenho certeza de que ele não fará o trabalho. Então, aqui eu tenho já toda a marcação de certeza. Então, a pessoa ainda não fez o trabalho, mas eu tenho certeza que ela não vai fazer. Então, eu posso colocar isso: não fará o trabalho, não irá fazer o trabalho. Então, pode ser assim também. Futuro do pretérito do indicativo, mais pretérito mais que perfeito na sua forma de locução verbal. Gostaria que ele tivesse feito o trabalho. A gente usa muito essa estruturação aqui. Parte de uma ideia de condicional, de um desejo, e ao mesmo tempo a gente tem aí a certeza de que a pessoa não fez o trabalho, ok? Pretérito mais que perfeito em locução verbal, mais futuro do pretérito composto do indicativo. Se ele tivesse feito o trabalho, ele teria passado de ano. Então, percebam que é outra marcação condicional aqui e que a gente usa com muito mais frequência do que a primeira que eu tinha mostrado a vocês. Se ele tivesse feito o trabalho, teria passado de ano. Então, ele teria passado de ano. Fica bem bonitinho aí. E tantas outras formas, gente. Isso daqui é só para vocês perceberem o tanto que é muito enriquecedor esse tipo de construção de período composto e que a gente precisa ficar antenado para ver se a coerência está adequada, ok? Colocamos para vocês aqui alguns exercícios. Curta a vida, curta. Então, aqui eu tenho um jogo com a palavra curta, o verbo curtir, com o adjetivo curta, de pequena, ok? Relativamente aos recursos gramaticais e expressivos dessa mensagem, assinale a afirmação incorreta. Galerinha, a afirmação incorreta aqui é a letra E. Tal como está redigida a frase, o jogo semântico nela presente possibilita interpretar a palavra curta em qualquer uma das suas duas ocorrências, como uma forma verbal do imperativo afirmativo. Não, amores, aqui, nesse segundo caso, é um adjetivo. Então, eu tenho mudança de classe gramatical aí. A gente precisa ficar antenado nisso. Nessa questão, a gente tem um fragmento do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e me pede também relativamente ao emprego das formas verbais e assinalar ainda a afirmação incorreta. A afirmação incorreta, de novo, é a letra E, e aí o que a gente tem aqui? A fala do padre é reproduzida pelo narrador em um discurso indireto. Disse-lhes que, caso ele optasse pelo discurso direto, disse-lhes, aí dois pontinhos, e a fala literal, realmente o personagem falando o que ele queria, não haveria qualquer alteração nas formas verbais seguintes. Gente, com certeza haveria alteração nas formas verbais. Disse-lhes, se colherem, terão, se tiverem, darão. Então, começa exatamente com esse perrengue. Toda vez que a gente tiver mudança de discurso direto para discurso indireto e vice-versa, discurso direto é o personagem falando por ela mesma, e o indireto é o narrador ou outro personagem parafraseando a fala de alguém. Tem alteração, sim, de flexão verbal, de tempo e modo verbal, tá, gente? É bom a gente ficar antenado nisso aí. Item 6, questão 6, faça o que se propõe nos itens A e B. Então, reescreva as frases flexionando adequadamente os verbos vir e ver, de maneira a estabelecer a necessária correlação temporal com a forma verbal em destaque. Ela ficaria muito feliz quando viesse aqui e visse que você está bem. Na acepção 2, eles ficarão muito felizes quando vierem aqui e virem que você está bem. Então, aqui a gente tem uma relação bem interessante, gente, porque o verbo vir e o verbo ver
são extremamente parecidos em alguns modos e tempos verbais aí. Então, viesse e visse é muito parecidinho. Vierem e virem é extremamente parecidinho. Por isso que essa questão apareceu aqui para vocês, ok? No item B, reescreva 2 frases para cada uma das frases dadas, iniciando-as com o que se indica em cada caso, estabelecendo adequadamente a correlação temporal. Ele vende o quadro, vocês mantêm a proposta inicial. Ele venderia o quadro se vocês mantivessem a proposta inicial. Ele venderá o quadro se vocês mantiverem a proposta inicial. Percebam a relação aqui. Venderia, com a ideia de futuro do pretérito, com o pretérito do subjuntivo. Venderá, com uma construção de futuro do subjuntivo. É importante frisar isso. No item 2, eu refaria o trabalho se houvesse necessidade disso. Eu refarei o trabalho se houver necessidade disso. No item 3, eu reporia o valor faltante se você também repusesse. Eu reporei o valor faltante se você também repuser, ok? Considerando a informação relativa ao verbo de cada item, flexione nas respectivas frases, de acordo com a variedade padrão. Refazer conjuga-se como fazer. Quando eles refizerem as contas, acharão o erro. Todos esperavam que os economistas previssem a crise econômica. Se ele intervier na discussão, nós nos retiraremos da sala. Galera, verbo intervir sempre cai em prova de vestibular do ITA. Sempre, 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 sempre. Então, fiquem ligados nisso daí. Verbo conter. Os acionistas exigiram que a empresa contenha os gastos excessivos. Contivesse aqui seria melhor, tá, gente? Verbo reaver. Até agora, eles ainda não reouveram o dinheiro, mas futuramente, se o reouverem, quitarão todas as suas dívidas. Esse daqui, o verbo haver, para ser mais específico, para ser mais específica, né, melhor dizendo, também sempre cai nas provas de vestibulares do ITA. Ok, galerinha? Considere a seguinte frase. Quando a encontrar, dê o seguinte recado a ela. Este não desejaria mais ficar com a família. Já estava ali mexendo no verbo, né, gente? Se os verbos destacassem fossem substituídos por ver, crer, deter e querer, mantendo o mesmo tempo verbal, qual seria a alternativa correta, galera? A alternativa C. Quando a vir, dê o seguinte recado a ela. Seu marido creu que se detivesse o animal, este não quereria mais ficar com a família. Meus amores, façam os exercícios dos capítulos referentes a verbos, bonitinho, porque sempre paira alguma dúvida por aí, e a última coisa que a gente quer é vocês com dúvidas, ok? E em caso de dúvidas, mandem mensagem, coloquem ali um recadinho no Google Sala de Aula, eu estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês, tá bom, gente? Beijoca grande, boa semana, juízo, tá bom? E boas festas juninas aí para vocês de modo virtual.